Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubem Fontes Neto, esse é o 1902 Futebol, o canal que fala de futebol paulista. Muita gente tem questionado, a provável presença de Mirassol e Novo Horizontino na elite do Brasileirão. Afinal de contas, são clubes de cidades pequenas do interior de São Paulo, Novo Horizontino com cerca de 40 mil habitantes, Mirassol com cerca de 60 mil habitantes e, obviamente, muita gente questiona a presença dessas pequenas cidades numa elite, ainda mais uma elite nacional. Mas esse assunto, na verdade, não é novidade nenhuma. Há 70 anos também havia essa discussão de pequenas cidades na elite. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre aquela que ficou conhecida como a Lei dos 50 mil habitantes, que a Federação Paulista fez em 1952. Quer saber mais? Se liga aí que eu conto para vocês depois da vinheta. Bom, antes da gente chegar a 1952, na publicação da lei, a gente vai voltar 5 anos, a 1947, quando os times do interior se profissionalizam e a Federação Paulista de Futebol cria então a segunda divisão de profissionais. No primeiro ano, foram apenas 14 participantes no torneio que hoje é equivalente à Série A2 do Campeonato Paulista. Porém, no ano seguinte, a partir de quando começou a vigorar a Lei do Acesso, o interesse dos times do interior, obviamente, aumentou. Afinal de contas, o campeão da segunda divisão tinha o direito de disputar a elite do Campeonato Paulista no ano seguinte. E de 14 equipes em 1947, o campeonato passou a ter mais de 50 participantes, o que causava também alguns problemas, como por exemplo, questão de rivalidade. Afinal de contas, a primeira fase eram grupos regionalizados. Então você tinha ali o grupo da região central, o grupo lá da região de Ribeirão Preto, o grupo da região de Araçatuba, enfim, esses grupos regionalizados muitas vezes tinham rivalidades muito grandes entre as equipes, o que causava brigas, problemas de segurança com torcedores, Vale lembrar, a gente está falando de 1950, 1951, totalmente diferente a estrutura do futebol, a estrutura dos estádios daquela época do que a gente tem hoje. Então, essa questão de segurança acabou pesando muito. Ao mesmo tempo, as equipes que eram da elite, as equipes fundadoras da Federação Paulista de Futebol, já tinha essa questão do rebaixamento e elas, obviamente, não queriam ser rebaixadas, não queriam jogar esse campeonato, que era um campeonato muito pesado, campeonato, assim, digamos assim, raiz, como o pessoal gosta de chamar, como era, por exemplo, a Libertadores dos anos 60, 70, que o pessoal lembra muito também, quando os times brasileiros iam jogar lá fora, Acontece que todos esses problemas, fizeram com que a federação publicasse em 1952 uma lei que dividia, na verdade criava uma nova divisão profissional em São Paulo. Então você passava a ter o Paulistão, a segunda divisão de profissionais e a terceira divisão de profissionais. Mas como fazer para que dividisse essas equipes, quem ficaria na segunda divisão, quem ficaria na terceira divisão? Bom, aí é que surge uma polêmica, porque a Federação Paulista de Futebol criou um critério baseado no número de habitantes das cidades. Cidades que tinham mais de 50 mil habitantes poderiam ter seus times na segunda divisão de profissionais. As cidades com menos de 50 mil habitantes teriam então que disputar a terceira divisão de profissionais. Obviamente, teve uma ou outra exceção, como o Rádio de Mococa, que já havia disputado o Paulistão, então acabou ficando na segunda divisão, mas basicamente poucas cidades paulistas puderam ter o direito de disputar a segunda divisão. O número que era de quase 50 equipes em 1952 caiu para 19 equipes em 1953. Isso contando que algumas cidades como Araraquara, Franca, São José do Rio Preto tinham 2 equipes disputando a segunda divisão. Então a representatividade no interior de São Paulo, na segunda divisão de profissionais, era muito menor do que havia até então. Além da cidade ter 50 mil habitantes, também havia outros requisitos para que os times conseguissem o acesso para a elite estadual,
Por exemplo, o estádio da equipe tinha que ter 20 mil lugares, a equipe tinha que ser filiada à Federação Paulista de Futebol desde 1944, ou seja, antes do início do profissionalismo, e também a malha rodoviária, né, tinha que ser boa o suficiente para que as outras equipes pudessem chegar sem maiores problemas até essas cidades, né? Ah, mas os times do interior queriam essa divisão? Obviamente que os times das cidades menores não queriam, né? Só que naquela época, né, vale ressaltar, início dos anos 50, a profissionalização no interior tinha começado em 1947. A Federação Paulista de Futebol basicamente era dominada, né, pelo pessoal da capital e o outro ali de Santos, né, que eram os clubes fundadores da Federação Paulista de Futebol. Então o pessoal do interior não tinha a força necessária para bater de frente e evitar, né, essa lei dos 50 mil habitantes. E depois da lei, então, um pouquinho mais aí de 30 equipes fizeram a primeira edição da terceira divisão em 1954. Bom, felizmente, né, hoje os tempos são outros, né, essa lei já não existe mais, existe ali apenas a lei de capacidade do estádio de 10 mil pessoas, né, para que o clube consiga ter o direito de disputar a elite estadual, o que faz, né, com Mirassol, Novo Horizontino, um pouquinho mais atrás, Monte Azul, esses clubes, né, de pequenas cidades, mas que são muito bons em gestão, consigam, né, fazer com que a gestão esportiva vale mais do que a população da cidade e possam disputar não só a elite paulista, como também a elite do futebol brasileiro. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe aqui nos comentários, né, as suas opiniões sobre essa questão de Mirassol e Novo Horizontino na disputa do Brasileirão, enfim, e outros temas envolvendo o futebol paulista. Um abraço e até a próxima.